O que eu escolhi para falar hoje são basicamente sobre três modelos, ou na verdade as três teorias que são fundamentais para a gente trabalhar dentro da quiropraxia, tá? Sobre a questão da subluxação vertebral. Então, tá, o pessoal está perguntando uma coisa. Boa noite aí, Leandro, tudo beleza? Então, assim, ó, basicamente esse capítulo 12 aqui, ó, do livro do Gatterman, né, sobre os princípios da subluxação quiroprática, tá? Esse livro você consegue achar em PDF, certo? E só que ele é em inglês, você pode estar lendo devagarzinho aí e estudando um pouquinho, tá? Então, na quiropraxia, o termo subluxação quiroprática foi sempre um termo muito cheio de controvérsias, né? Então, muitos acreditavam num modelo simplista, outros acreditavam num modelo mais de oclusão circulatória e não só de um mau alinhamento, né? Então, toda essa discussão e essa troca de ideias sobre a questão de subluxação tornou o tema bem amplo e complexo. O fato é que esse capítulo aqui é bem legal, desse livro, porque ele facilita de uma forma bem simples de entender essas três teorias que acercam a quiropraxia no quesito subluxação vertebral, tá? Então, tudo começou com o Didi, o Didi Palmer. Ele foi o primeiro a postular sobre essa questão de subluxação vertebral. Na época que ele postou sobre isso, né, postulou sobre isso, escreveu sobre o termo subluxação, nessa época, bem antiga, anos atrás, ele já sabia que não era somente um desalinhamento vertebral. Ele sabia que um mau posicionamento ali entre um segmento superior e um inferior poderiam levar, né, a um pinçamento, por exemplo, da raiz neural ou do gânglio da raiz dorsal, tá? E esse pinçamento gerou a primeira teoria que está descrito nesse capítulo. Então, a primeira teoria que nós vamos conversar é sobre a teoria do pinçamento vertebral, ou alguns podem falar a teoria da invasão do forame intervertebral, tá? O BJ, quando ele também falou sobre a questão da subluxação vertebral, historicamente, ele dizia que a questão do pinçamento ali do forame ou da compressão do forame, ele designou como a causa, né? Ou seja, de causa. Então, a causa do quê, né? A causa de sintomas que o paciente, que a gente observa em nossos pacientes, né? Então, sintomas que ele refere, por exemplo, dor, parestesia, formigamento, aumento de tônus muscular, diminuição do tônus muscular, tá? Então, essa primeira teoria, ele visou tratar especificamente essa questão, tá? Então, a gente tem que lembrar que na anatomia ali, ó, do segmento vertebral, do forame intervertebral, tudo que o cerca. E o que cerca esse forame vertebral, né? Então, eu tenho um ramo ventral primário, um ramo dorsal primário, eu tenho um ramo que vai aí sair desse ramo dorsal e vai para a cápsula da faceta. Então eu tenho um ramo médio ali que vai para a faceta articular da vértebra,
tá? E eu tenho uma cadeia simpática em volta ali da articulação também, a qual ela vai se ligar diretamente ali com o ligamento longitudinal posterior, tá? E também com as estruturas capsulares ali do disco intervertebral e com o próprio disco, com a parte radial do disco, que é a inervação de Luska, né? Tá? Então, enfim, eu tenho diversas estruturas anatômicas ali, depois a gente pode dar uma revisada, vocês podem revisar isso em casa com tranquilidade, tá? Então, o que pode acontecer quando eu tenho um pinçamento ou uma estenose ali ou um apertamento ou algum fato que gere uma pressão ou diminua o espaço do forame intervertebral? O que pode acontecer ali? Eu posso ter um aumento da atividade neural ou uma diminuição da atividade neural, né? No caso, se eu tiver uma diminuição da atividade neural, o que vai acontecer com o meu músculo, né? Se eu tiver uma diminuição, ele vai ficar hipotônico, certo? Se eu tiver um aumento da atividade neural, desse fluxo, né, esse fluxo axoplasmático que vem do cérebro, do sistema nervoso central para a inervação que vai para os músculos, né? Se eu tiver um aumento dessa informação, ele vai ter uma hipertonia, tá? Ao mesmo tempo, se eu tiver ainda esse aumento, né, de fluxo neural ali, além da hipertonia, o que eu vou ter ali? Eu vou ter um aumento, né, da sudorese, por exemplo, com uma resposta simpática, né? Que mais? Eu posso ter lá parestesia e dor, certo? Então, num aumento desse fluxo plasmático, eu vou ter dor, tá? Agora, se eu tiver uma diminuição desse fluxo plasmático, o que pode acontecer, pessoal? Se eu tiver uma diminuição, vai acontecer tudo mais ou menos ao inverso do que acontece quando eu tenho um aumento. Então eu vou ter uma hipotonicidade muscular, tá? Eu vou ter fraqueza ou debilidade desse músculo, certo? Eu vou ter a pele seca, tá? Devido à vasodilatação, certo? E uma certa formigamento ali naquele local, tá ok? Então o BJ ele falava que se não houvesse subluxação, né, vamos dizer, se a gente tem uma subluxação e ela não causa dor, vamos dizer, uma subluxação ali que está escondida, né? Sim, Ellen, precisa identificar sim os 5 componentes. Porém, muitas vezes a gente tem isso que eu queria falar agora, né? Eu ia falar. Quando acontece isso, né, o BJ falava que você poderia ter uma subluxação silenciosa, certo? Então, nem sempre a subluxação vai causar todos esses sintomas. Por exemplo, uma alteração facetária, uma alteração que vai para o músculo, uma alteração do reflexo tendinoso ali por OTGs, ok? Porém, é muito importante a gente citar isso, que dentro desse conceito da subluxação quiroprática, é lógico que a gente vai ter os 5 componentes. Quais são os 5 componentes? Eu tenho, primeiramente, um componente cinesiopatológico, que é uma primeira fase, tá, da subluxação quiroprática. Nesse primeiro momento, o que eu vou ter nesse momento cinesiopatológico? Eu vou ter uma alteração de movimento, tá? Então essa articulação tridimensional, que é a vértebra, ou qualquer outra articulação do corpo, né? Não precisamos nos prender somente a articulações axiais, mas o que vai acontecer é que essa mudança e essa limitação pequena de movimento, ela vai gerar consequências para essa articulação, tá? Então, primeiramente, eu posso ter, pensando num disco intervertebral, um edema no disco, um deslocamento do ânulo pulposo para algum dos lados, e esse deslocamento vai causar uma outra interferência sobre o forame intervertebral, tá? E aí eu vou ter um momento aí miopatológico, e aí já ligando, né, esse fator de um componente miopatológico, ou seja, alteração muscular desse metâmero, tá ok? Desse segmento. Então aí
eu vou ter alteração ali de fibras, né, intrafusais, extrafusais, tá? Por questões do sistema nervoso central não tá repercutindo a informação correta aí para essa musculatura periférica, tá? Passando desse momento miopatológico, então eu vou ter um momento ali que a gente chama de neurofisiológico, ou seja, repercussões neurais, né? Então eu vou ter dor irradiada, eu posso ter dormência, formigamento, parestesias, ou até mesmo alterações de reflexos neurais, né? Reflexos medulares, enfim, tá? Sinais clínicos aí do paciente, né? Aí, passando esse momento neuropatológico, eu vou ter um momento histopatológico, que vai ocorrer a formação de ponte osteofitária, diminuição, desidratação do disco do anel fibroso, do ânulo pulposo, tá? E aí já vai começando a levar para um momento mais crítico, que seria o último componente do complexo de subluxação, que é o fisiopatológico, onde eu tenho todas essas reações em conjunto, né? Alteração muscular, alteração neural, alteração de dermátomo, movimento restrito, tá? E alterações histológicas ali no segmento, no metâmero, tá ok? Bom, eu acho que é isso. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala sobre a teoria do pensamento intervertebral, a gente vai pensar que tanto a raiz dorsal quanto o gânglio, né, da raiz dorsal, ambas as estruturas elas podem ser com pequenas pressões que são geradas ali por tração, tensão ou compressão, já são suficientes para repercutir nos aspectos neurológicos desse segmento, tá? Ok, então tudo bem, pessoal, é isso. A primeira teoria. A segunda teoria, vou abrir um parênteses também, antes de eu falar da segunda teoria, que é a teoria da aferência somática. A gente tem que também entender que existem diversos estudos, mas assim, diversos estudos que foram feitos nessa época para gerar essas hipóteses e essas teorias. Então, basicamente com modelos animais, tá? Com ratos, camundongos, né? E, então, as pessoas estudaram um exemplo, né? No primeiro modelo, aí, a primeira teoria do forame, injetar uma solução ali que anestesiasse essa raiz, certo? Ou então colocar uma pressão leve sobre a raiz e sobre o gânglio, tá? Então tem diversos estudos, depois eu posso passar as referências para vocês aí, para vocês ficarem inteirados sobre esses estudos, tá ok? Porque se a gente for agora falar sobre esses estudos, a gente vai demorar muito aí, vai entrar em aspectos muito teóricos, muito complexos da neurofisiologia. E o intuito desse live não é entrar nesses aspectos, tá? Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre o capítulo 12 do Gatterman, né? Falando sobre os princípios da subluxação quiropráxica, tá ok? Então, a segunda teoria da subluxação quiropráxica, ela fala sobre a questão da aferência somática. O que é a aferência somática? É o que são os estímulos que o cérebro vai absorver, que vêm da periferia e vão aferir ali pelo trato espinotalâmico lateral, por exemplo, se for dor, né, tato protopático, etc. Né? Então esses estímulos eles são levados de acordo com o que a periferia recebe e leva através do sistema nervoso central para o cérebro, tá? Isso é muito importante para a quiropraxia, porque a primeira teoria, que é do forame intervertebral, ela não se enquadra em algumas questões. Por quê? As articulações apendiculares, por exemplo, como o cotovelo, joelho, quadril, elas não possuem disco intervertebral e, sendo assim, também não possuem componentes do forame intervertebral. Então, como explicar que uma subluxação num cotovelo ou no joelho causaria também quadro clínico no paciente de dor, né, de alterações de músculos agonistas e antagonistas, tá?
como explicar isso então? Então surgiu essa teoria, né? Porque os quiropraxistas da época falavam assim, bom, então você falou sobre a questão do forame intervertebral, mas o que dizer sobre o segmento então occipito C1, C2 ou sacroiliaca, por exemplo, que eu não tenho a saída do gânglio da raiz ali, certo? Então foi aí que surgiu essa teoria. Então a cápsula articular, que envolve qualquer articulação apendicular, ela vai ter mecanorreceptores, tá? Ruffini, Pacini, e as estruturas que cruzam também essa articulação, por exemplo, OTG, de tendão, ligamentos, tá? Todas essas estruturas vão levar informação aferente para o teu cérebro. Então, por isso que se chama teoria da aferência somática, tá? Então, todas as estruturas então que eu disse ali que envolvem uma articulação, elas vão dar uma sensação de sinestésica para aquela região, de movimento. E toda vez que eu tenho um movimento inadequado ali naquela região, seja ele um movimento osteocinemático ou artrocinemático, tá? Um movimento global ou movimento de cisalhamento, que são pequenos movimentos, quando eu tenho algum problema deste tipo, dessa magnitude em alguma articulação, ela vai disparar um estímulo para esses mecanorreceptores. Edmilson, que Espírito Santo. Fala, Edmilson. Beleza aí, tranquilo? Joia. Então, olha só, quando eu tenho essa questão envolvendo então esses mecanorreceptores, eles vão dizer, olha, tem algo errado aqui, não está movimentando legal, eu não tenho um arco de movimento completo, e vai gerar alterações ali, eferentes aí no caso, né, vindos lá de cima, para a musculatura, né, através do sistema nervoso central, ele vai criar déficits muscular, de força, né, dor também, tá? E o ajuste quiroprático, né, que é dividido em low velocity, a gente pode falar que é um ajuste de baixa velocidade e grande amplitude, que é parecido com a mobilização, ou uma técnica de músculo-energia, por exemplo. E tem o high velocity, que é um ajuste de alta velocidade e baixa amplitude, que é o ajuste preferido por nós, certo? Então, esse ajuste quiroprático, quando ele é feito na articulação, ela visa reestabelecer esse arco reflexo, tá? Ou o que o BJ falava, um reflexo sinestésico, tá? Que envolve essa articulação. Então, um mau posicionamento, por exemplo, de facetas articulares de coluna, a faceta também ela não tem a raiz neural ali. Mas um mau posicionamento de facetas, numa articulação interfacetária, também vai diminuir um reflexo articular ali em relação aos OTGs, e também vai diminuir a força muscular do segmento, tá? Porque é um reflexo de proteção. Tudo bem? Então eu tenho estudos baseados em eletroneuromiografia, bem legais, tá? Que vocês podem entrar nas publicações aí da PubMed, Medline, Pedro, Cielo, tá? Jornal de Quiropraxia também, tá? Eles compararam a mobilização articular com a manipulação de alta velocidade. Então, durante a mobilização, um exemplo, uma técnica de músculo-energia, ocorreu uma normalização nesses músculos, ou seja, na atividade muscular que cruzava essa articulação. Só que o high velocity, né, o ajuste de alta velocidade, ele foi superior ao da mobilização, tá? Ele basicamente deu um reset nessa aferência, ou seja, ele normalizou completamente o tônus. É por isso que a gente tem hoje aí diversos artigos sobre manipulação espinhal, muito bacana. Inclusive eu estava lendo um essa semana, bem novo aí, 2019, esse artigo. Ele fala que a manipulação espinhal, ela tem uma de baixa até moderada evidência científica,
tá? E somando a isso, ela tem efeitos adversos. Só que esses efeitos adversos, eles são sempre de leve para moderado, sendo que esses efeitos adversos são, na maioria dos casos, musculoesqueléticos, tá? Então, é uma técnica segura, ok? E que visa uma grande normalização dessa aferência somática via sistema nervoso central para o cérebro. Isso é bem bacana, tá? Então, essa teoria, ela visou demonstrar a eficácia do ajuste em articulações onde eu não possuía as estruturas do forame intervertebral, tá ok? Muito bacana isso, tá? Isso a gente deve levar para o nosso dia a dia e saber que às vezes você pode controlar um paciente num estado agudo, iniciando com o low velocity e depois para um estado mais ameno de dor, aí então entrar com high velocity para normalizar de vez essas aferências que vão da articulação da periferia para o sistema nervoso central, tá? Outra coisa que é importante dizer, aí no caso entre a primeira teoria e a segunda teoria, é que nas subluxações crônicas, tá? Especialmente na teoria do pensamento do forame intervertebral, a gente tem que lembrar também que as fibras de pequeno calibre que ali estão, quando elas são estimuladas por uma pressão ou uma atração, né, ou uma compressão, elas também estimulam via mecanismos sobre outras vias aí, tronco simpático, né, visceral. Elas também estimulam a liberação de 2 peptídeos ali, tá? Que vão acelerar a degeneração discal. Que peptídeos são esses? É um peptídeo vasointestinal ativo, tá? E uma substância P, tá? Então essas fibras, quando elas são estimuladas por algumas subluxações crônicas, elas vão acelerar a degeneração ali de todo o segmento, faceta, disco, cartilagem, tá? Por causa dessas substâncias vasoativas intestinal e a substância P. São dois peptídeos que eles agem na quebra das proteínas, certo? Então, como eu tenho ali disco cartilaginoso, fibrocartilagem, cartilagem hialina, tudo à base de proteína, então ali eu vou ter uma degradação dessas estruturas, tá? Bom, e para fechar, nós vamos falar sobre a terceira teoria, tá? A terceira teoria, que foi a teoria do ligamento denteado, né? Que quem utilizava muito essa teoria foi o B.J. Palmer, né? Então ele tem aqui nesse texto aqui uma frase dele bem interessante, né? Sobre essa teoria, que ele falava assim, que eu vou ler porque são as palavras dele, né? Ó, não existia subluxação abaixo do áxis, tá? Então, para isso, se você quiser alguma intenção direta de tratamento para o seu paciente, pode apenas ajustar o segmento superior cervical e deixar a pessoa bem. Então essas são algumas palavras do B.J. Palmer falando sobre a subluxação específica e o ajuste específico, tá? Nós sabemos que o B.J. Palmer ele foi uma figura muito importante aí na história da quiropraxia, né? Filho do Didi Palmer, que foi quem protagonizou e inventou a quiropraxia, criou esse método maravilhoso, né? O B.J. Palmer ele se referia a essas subluxações em cervicais altas de subluxação maior, ou como poderíamos dizer, de parâmetro maior, mais importante. E todas as outras que fossem abaixo do segmento superior, entre C0 e C2, né, eram subluxações menores ou de menores importâncias. Então o B.J. ele ficou por 20 anos, né, negando essas subluxações em segmentos inferiores. Por 20 anos ele negou isso, tá? Mas depois, através de vários estudos, e ele mesmo conseguiu quebrar esse parâmetro, né? Após 20 anos fazendo
esses ajustes somente em cervical superior, ele começou a entender que também poderiam haver subluxações ali torácicas, lombares, enfim, que poderiam então interferir sobre o bem-estar do sistema nervoso central, né? Agora, nós sabemos que esse segmento superior, ali onde eu tenho o ligamento denteado em toda a meninge, na verdade eu tenho ele, mas lá no segmento superior eu tenho um forte atracamento ali da dura mater, certo? E o ligamento denteado ele vai ligar uma membrana mais profunda da dura mater ali, que é a pia mater e aracnoide, né? Então esse ligamento denteado ele controla essa mobilidade ali do fluxo cérebro-espinhal, tá? Através desse cisalhamento ali das meninges, ok? Então lá no segmento superior a gente sabe que a gente tem esse atracamento mais forte, ou seja, nós temos ali a membrana tentorial, né? E ligamentos ali também que vão se ligar ao plexo superior ali, pares cranianos, cervicais, e também ele vai conectar ali junções até o ligamento transverso do atlas. Então toda essa membrana que está lá em cima atracada, ela sofre muito facilmente com o desalinhamento do atlas, né? Se eu tiver um atlas, por exemplo, 3 milímetros subluxado, ele pode, esses 3 milímetros, se tornar capaz de produzir uma oclusão ali. E quando eu falo em oclusão, eu nem só falo sobre toda a questão da oclusão do sistema de líquido cérebro-espinhal, mas também a oclusão venosa ali, tá? Um dos autores também que fala sobre esse princípio da oclusão é o Carver, né? E tem um livro dele aqui que você pode adquirir também na Amazon, tá? Que é a Análise Quiroprática e Princípios da Quiropraxia, tá? O Carver, ele citou então no livro dele essa questão da oclusão isquêmica, tá? E que hoje a gente vai ver que uma definição mais ampla da quiropraxia, do complexo subluxação vertebral, é que existe uma oclusão também isquêmica que vai levar a uma aderência e uma fibrose de tecidos miofaciais que entornam aí esse complexo, ok? Então, o Grostic também descreveu 2 mecanismos sobre essa teoria do ligamento denteado. Então, ele falou que qualquer irritação direta nesse ligamento, né, por uma tração, uma compressão, uma torção, ela poderia então ser suficiente para causar os sintomas de um complexo de luxação, e que ele ia causar uma cascata inferior de outras subluxações secundárias, terciárias e outras distorções, tá? E a segunda, o mecanismo que o Grostic cita é da oclusão venosa, da isquemia. Então, quando eu tenho um complexo de luxação vertebral, eu vou ter dor, lembra? Porque eu tenho alteração de aferência somática. Quando eu tenho a dor, o que vai acontecer? Eu vou ter um ciclo de dor, espasmo, dor, tá? Então, esse ciclo ele vai gerar uma isquemia, tá? Essa isquemia, né, devido à dor, eu vou ter um espasmo muscular. Esse espasmo vai gerar uma isquemia venosa. Essa isquemia venosa ela vai gerar acúmulo de ácido lático e outros mediadores químicos ali que vão irritar essa fibra e vai gerar mais dor. Então é um ciclo que se posterga ali sobre o complexo de subluxação vertebral. E aí, após esse ciclo, se ele não for resolvido, eu vou ter o que? Alteração ali de tecidos moles. Então eu vou ter aderência miofacial, aderência muscular, fibroses teciduais, tá? E que vai gerar aí no final, né, uma alteração até, digo, somatovisceral. E o que pode causar essas alterações, né, esse complexo de luxação vertebral? O que pode causar ele? Eu posso ter, por exemplo, fatores etiológicos externos e internos. Então eu posso ter um estresse,
alteração de temperatura, meio ambiente então que a gente vive, que é o environment, né? Eu posso ter um mau funcionamento de víscera que pode promover um complexo de luxação vertebral, ou vice-versa, né? Uma vértebra alterar e eu ter uma gastrite, por exemplo, né? Certo? Eu posso ter uma alteração ali a nível de T5, por exemplo, tá? E devido a essa subluxação não corrigida, eu tenho uma alteração no estômago, né? Na liberação de ácido clorídrico para o estômago, tá? Então eu posso ter as duas vias, mas eu posso ter ali um trauma também, eu posso ter um trauma direto, posso ter microtraumas cumulativos, enfim, são várias as etiologias que podem causar um complexo de luxação, tá? Então é isso, pessoal. Com isso a gente fecha então essa nossa live que eu queria comentar com vocês, e eu acho que é de suma importância aí para que a gente discuta e estude, né? Se existe um tempo após este começo ocorrer desses tecidos moles, coisa de horas ou dias, Monteiro, físio, existe, bom, os processos que ocorrem aí, químicos e histológicos, eles levam um tempo, é claro, tá? Mas a subluxação vertebral, ela ocorre num momento único ali, né? A partir do momento que você tem a subluxação, e como você vai saber se essa vértebra está em subluxação? Palpação estática, palpação dinâmica, inspeção visual, termografia e raio-x. São os 5 meios de você identificar essa subluxação vertebral. Esses tecidos moles, eles vão sofrer a partir do momento que o complexo de subluxação se instalar, tá? A partir do momento que você tem ali ou um pinçamento do foramento vertebral, ou uma alteração de aferência somática, ou um ligamento denteado tensionado, é suficiente para que você já tenha alteração sobre os tecidos moles, tá? Ok? Tudo bem? É isso aí. Então, é lógico que a gente pensar, quanto mais crônico esse processo, né, maior vai ser a mudança histológica nesse tecido, né, nessa aderência, nessa fibrose. Ok? Então, são essas 3 teorias, né, que nós citamos aqui. Então, pinçamento do fôrum intervertebral, aferência somática, as articulações periféricas, e a última, que foi a teoria do ligamento denteado. Ok? Ó, o Ciro tá aí também. Ciro, grande colega meu, osteopata lá de São Paulo, né? Muito show, cara. Bacana aí, galera aí. Obrigado por terem participado aí da live, tá? Acho legal a gente poder esclarecer para a população também, quem conseguiu acompanhar, que a quiropraxia, ela não é uma técnica simples que a gente sai aí por aí estralando ossos, né? Acho que essa visão ela já foi sepultada, né? Mas para a gente poder esclarecer também toda a importância da quiropraxia. A quiropraxia é uma profissão lá fora, né? Aqui no Brasil nós temos a especialidade da fisioterapia que nos conduz, tá? Mas nós temos também os graduados, que são as pessoas que a gente também tem que ter um respeito mútuo aí também, tá? E para as pessoas saberem que existe muita coisa aí por trás de um simples estalo, né? Não é um paciente, quando ele chega para a gente na clínica, a gente tem que entender ele como um todo, né? Uma visão global, e não fechar os olhos para uma vértebra, ok? Então é isso que eu tinha para deixar para vocês aí nesse live. Eu acho que vocês podem deixar os comentários aí, se quiserem perguntar alguma coisa agora. Não sei se eu consigo responder depois. Acho que no post do live talvez dê para a gente conversar um pouquinho mais após a gente encerrar essa transmissão. E Juliana, faz uma live comentando, introduzindo a parte visceral. Quem perguntou para mim? Fernanda. Ó, Fernanda, a gente tem que pensar o seguinte, ó, que quando a gente tem uma subluxação vertebral,
a gente tem que exteriorizar um pouquinho do nosso mundo musculoesquelético, né? Até porque se a gente analisar pela primeira teoria, que foi a teoria do pensamento intervertebral, do forama intervertebral, naquele próprio segmento a gente tem ali tronco simpático, tá? Que vai para uma parte anterior do disco ali, que é o sino vertebral de Lusca, né? E toda vez que a gente fala de um segmento, a gente tem um ramo anterior, que ele é um ramo mais motor. É lógico que os ramos são mistos, mas o ramo anterior é mais motor e o ramo posterior é mais sensitivo, entendeu? Então, todavia, né, que eu tenho, via de regra, eu tenho uma alteração ali do segmento medular ou da vértebra, do segmento intervertebral, eu tenho uma alteração visceral, porque a inervação que vai para essa víscera, ela vai disparar um impulso anormal, tá? Tanto o Rafa, o livro é do Gatterman, tá? O Complexo de Luxação Vertebral, capítulo 12, ó, tá? Esse aqui, ó. Tá? E eu queria agradecer também ao autor desse capítulo, que é o Charles Henderson, tá? O Charles Henderson é um pesquisador, nada mais nada menos, pesquisador por 20 e tantos anos aí do Centro de Pesquisa da Palmer College, tá? Hoje ele está na Life Chiropractic College, mas a vida toda dele lá na Palmer foi como pesquisador, e ele tem pesquisas fantásticas. Podem puxar ele, o nome dele é Charles Henderson, tá? Vocês vão procurar os artigos dele, ele faz pesquisa até hoje. Ele fez uma pesquisa muito bacana, onde ele mobilizou, tá, o segmento de L4, L5, L6 dos camundongos através de um dispositivo exterior, ali como se fosse uma artrodese, né, por 12 semanas, tá? E aí depois de 12 semanas ele retirou essas fixações e ele foi avaliar o que aconteceu, tá? O que ele observou? Que ocorreu, obviamente, uma rigidez articular, todo o segmento ali ficou hipomóvel, tanto a extensão quanto a flexão ficaram comprometidas, e além disso, o desalinhamento das subluxações que o camundongo tinha, elas ficaram mantidas, e a fixação que foi feita como se estivesse lá ainda. Então ele induziu uma subluxação, ele induziu mecanicamente, né, um complexo de subluxação ali. E com isso ele investigou também após, né, esse estudo foi feito em 3 partes. Então a primeira parte ele verificou, ele validou essa teoria, tá? E na segunda e terceira parte ele pesquisou o efeito dos ajustes da terapia manipulativa, lógico que mais focado para a quiropraxia, dentro dessa rigidez, desse complexo de luxação que ele provocou. É sensacional esse artigo, bem bacana. A gente pode depois passar para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Olha o Tomás aí também, Tomás Belazzi. Tomás, grande amigo meu de faculdade, tá lá em Paraupebas, né? Próximo da Vale do Rio Doce, lá no estado do Pará. Tomás, a gente conversou nessa live, eu estou encerrando, mas depois a gente pode conversar aí no direct também, tá bom? Pessoal, então fica assim. Eu desejo uma boa noite para todos vocês, bom descanso, respeitem aí a quarentena parcial do isolamento, né? Mas não fiquem fechados numa redoma de vidro, hein? Dá para dar uma caminhadinha aí, fazer um exercício nos horários que não é de pico, tá? Se cuidem. Um grande abraço aí para todos vocês. Foi um prazer conversar com todos vocês. Tivemos pouco tempo aí, mas acho que foi suficiente para a gente entender um pouquinho dessas 3 teorias, né? Essas 3 teorias neurofisiológicas que acercam o complexo de subluxação vertebral. Tá legal? Grande abraço para todos vocês. Tá Tomás aí. Um abração, Tomás. Valeu. Até mais.